posso dar uma notícia não Flamengo aqui para a gente gravar aqui depois fazer? Seguinte, a Conmebol acabou de tirar o Edinaldo Rodrigues, ex-presidente da CBF, afastado do Conselho da FIFA, que ela tem um cargo, né? O cargo é da Conmebol, e o Edinaldo Rodrigues ocupava o Conselho da FIFA, é a cúpula da FIFA, são 20 e poucos dirigentes, e designou o chileno Cláudio Tapia. Então, com essa confusão da CBF, o Brasil não tem representante neste momento no Conselho da FIFA, que é o maior órgão, porque a Conmebol designou outro, a gente já tinha dado mais cedo, o Edinaldo já desistiu das ações, ele vai desistir da briga para voltar para a CBF, mas a consequência da briga é que o Brasil não tem mais cargo na cúpula da FIFA, o Conselho da FIFA, que é o cargo da Conmebol. Essa decisão já foi oficializada numa reunião da Conmebol hoje à tarde. Mas aqui, o Samir assumindo, ele entra nesse conselho? Não é garantido. Acho que não. Dança das cadeiras. Substituição, a substituição levantou, é por outro. Você pode ter depois ali uma argumentação, tem até uma negociação já feita de que o Fernando Sarney, que é o novo, vai ser vice nessa chapa do Samir, ocuparia o cargo brasileiro nessa Conselho da FIFA, só que quem designa é a Conmebol, isso é eleição dentro do Conselho da Conmebol. Se ela sentir que o Brasil está uma zona federal e, decidir lá dentro do Conselho que entre a votação dos 10 países que o cargo não tem que ser para um brasileiro, fica com o chileno Cláudio Tapia. O Rodrigo, aí já aproveitando então esse assunto também, e aí colocando o Flamengo na história, pelo que eu li, o Flamengo não estava entre os clubes apoiadores da candidatura do Samir. Não. Né? Ele assinou a chapa do Reinaldo, que acabou não se concretizando, porque ele não tinha federações suficientes, mas ele estava naquele grupo de 30 clubes que apoiou, da LFU e Libra, que apoiou, e a gente tem até uma informação que há uma discussão, não sei se vai acontecer de fato, porque o futebol brasileiro não dá para cravar nada, mas há uma discussão deles de votarem nulo, ou não votarem na eleição de domingo, porque não conseguiu registrar a chapa dentre esses 30 clubes. Não sei se o Flamengo... Não tem essa informação do Flamengo. Tem a informação que os clubes estão nessa discussão de fazer um voto nulo em bloco. Vamos ver se todos vão votar de fato nulo e qual vai ser a posição do Flamengo, que eu ainda não tenho. No caso de clubes da Série A, quem declarou apoio ao Samir foi o Palmeiras, o Vasco. Teve mais algum de Série A? Botafogo, Grêmio. Pois é. Foram 10, né? Foram no total. 10. Esses 4, entre os grandes, são esses 4. Certo. Bom, então, antes de eu passar a bola para o Júlio aqui, chegou mais superchat da galera. O Pierre Simões doou R$10. O elenco do Flamengo é superestimado. Jogadores medianos, caros e que não resolvem, e muita inexperiência do departamento de futebol. Felipe Luiz é excelente, mas precisa de um suporte experiente, tipo o Muricy no São Paulo. Aí o João Batista voltou aqui. Pô, Muricy no São Paulo, me desculpe, hein? Muricy no São Paulo, passa técnico, está lá o Muricy e nenhum técnico resolve. O Zubeldia é o menos ruizinho. O João Batista aqui argumentou aqui contigo, Rodrigo. Rodrigo, a gente conta nos dedos esses gols. Temos bons cabeceadores e péssimos batedores. Falta jogada ensaiada também. Os adversários já perceberam. Tudo bem, mas eu discordo deles do péssimos batedores. Também. Eu acho que aí tem um bom batedor de escanteio. E o Luiz Araújo, então, aí é que eu vou falar. O Luiz Araújo bateu um escanteio excelente no jogo contra o LDU, mas contra o Botafogo ele errou tudo que ele bateu cruzado. Bateu, inclusive, um na meia altura no pé do não sei como é que ele conseguiu fazer aquilo ali. Aí, ele ontem deu razão ao... Como é que é o nome do torcedor que falou pra gente agora? Que estava dizendo que os batedores ontem, eu acho que bateram mal, de fato. É o João Batista. Ele e o De La Cruz, né? Que é quem estava batendo ontem era ele e o De La Cruz. Mas eu não acho que os batedores sejam ruins. Bom, tá certo, gente. Bom, como quem está acompanhando aí a live do Flamengo direto já sabe que a gente está trazendo uns conteúdos bem bacanas aqui do Júlio Gomes, nosso colunista, sobre o Mundial de Clubes. E hoje ele vai estar com a gente aqui ao vivo para comentar sobre esse campeonato que está chegando, hein? Falta menos de um mês e o Flamengo está na disputa. Agora falta só o Flamengo
tá esperando aí o outro participante, né? Deixa eu América do México. Essa é a pergunta que eu queria fazer ao Júlio, já aproveitando que ele está aqui. Quando é que é esse playoff aí, para a gente saber quem vai ser o quarto elemento? Fala, Bruno, Renatão, grande Rodrigo Matos, meus amigos. Um prazer estar com vocês aqui na live do Flamengo. Saiu a data, viu, Renato? Saiu a data. É dia 31 de maio. É o mesmo dia da final da Champions. Mesmo dia da final da Champions League. Os caras que estão querendo concorrência, né? Mas a final da Champions League é à tarde, para o nosso horário aqui do Brasil, né? E esse jogo é super tarde da noite, porque é um jogo que vai ser às 7h30, horário de Los Angeles, 11h30 da noite do sábado, 31 de maio, horário de Brasília. Jogo único, América do México contra o Los Angeles FC, como a gente já tinha contado para vocês. E esse jogo foi anunciado para o estádio lá, o BMO, né, que é o Bank of California Stadium, né, dos Estados Unidos. Vocês já sabem que tudo tem nome de alguma coisa, né? E é o estádio do Los Angeles FC, o estádio em que o Los Angeles FC joga. Estádio pequeno, 22 mil pessoas, não é nenhuma daquelas grandiosidades que tem lá. Eu achei até que a FIFA... É lei. Pois tá na torcida, né? É lei. Pô, América do México? Pô, América do México não, bem mais difícil. De Deus. Eu concordo. E a história com o Flamengo é triste. Histórico ruim, é. E a histórico não é de boas memórias. Mas é um estádio pequeno, não é um estádio daqueles de 100 mil pessoas, 80 mil pessoas. E o América do México tá tiririca, viu, Renato? Quer dizer, lá no México ficou o León, né, naquele comunicado do León, quando o León foi definitivamente afastado do Mundial, ele dá a entender que forças maiores deste mundão, ou seja, o América do México, deram um jeito de o León ficar fora do Mundial. E o América do México é quem está reclamando agora que vai ter que jogar fora de casa essa partida única contra o LAFC. E o América do México que se classificou ontem à noite para a final do Campeonato Mexicano. Ganhou do Cruz Azul por 2-1, de virada, tinha perdido o jogo de ida por 1-0, perdia o jogo de volta por 1-0 com gol aos 13 minutos do segundo tempo do Cruz Azul e virou o jogo. Conseguiu ganhar por 2-1. O Campeonato Mexicano tem uma final a cada 3 meses. Você acabou uma agora, aí você vai olhar daqui a 3 meses, já está tendo outra final. O André Jardine acabou de ganhar uma outra, já está tendo outra final agora. Fazendo história lá no Jardine, né? Então, é clausura e apertura, né? É quase isso, Rodrigão. É por semestre, né? Então, eles estão no clausura, que teoricamente fecha a temporada. Jogaram as quartas de final, o América tirou o Pachuca, que está no Mundial, está no grupo da Inter de Milão, né? O Pachuca lá. Aí ganharam do Cruz Azul agora e vão disputar a final do campeonato contra o Toluca. Primeiro jogo, quinta, no campo do América do México, e o jogo de volta no domingo. Então o América tem essa sequência aí, viu, Renato? Joga quinta e domingo a final do Campeonato Mexicano, tentando o tetracampeonato, e aí no outro sábado, dia 31, joga contra o LAFC para ver se cai no grupo do Flamengo ou não no Mundial de Clubes. Está com a agenda cheia aí o América. Olha o calendário aí, Renato. Tomara que estoure todo mundo. Assim o LA ganha. Vamos ser sinceros que a FIFA fez uma grande gambiarra comercial para fazer esse jogo América e Los Angeles FC, né? Se fosse seguir a regra bonitinho, era para ter botado o time lá da Costa Rica, lá Juzuelense, né? Que era porque você não podia ter dobra de 2 mexicanos e você, além de 2 mexicanos e 2 americanos, você não podia ter um terceiro que fosse pelo ranking. Eles inventaram, porque é óbvio que o América e o LA tem muito mais apelo comercial, mesmo critério que teve para botar o time do Messi, né, que também foi gambiarra, né? Não ganhou a MLS, mas entrou. Então, é isso. Então, a América não pode reclamar muito, não, porque tá jogando o adversário, mas ele já entrou meio pela janela nessa disputa aí, né? Bastante. E o detalhe dessa mutretinha aí é que o Alajuelense, lá da Costa Rica, foi quem entrou com o pedido contra o León. Né? Então foram eles que tiveram a sacada ali de falar, não, mas peraí, o León é do mesmo dono do Pachuca, e a FIFA falou, obrigado por avisar, mas você também não entra, vai ser ou o América do México ou o LAFC. Ô Júlio, só para
ambientar mais aqui para o Brasil. Assim, por exemplo, então, se o aqui o Lyon atravessa uma fase péssima, mas se o Lyon, por exemplo, fosse para o Mundial também, por causa do Textor ali ser também dono do Botafogo, implicaria no mesmo problema? Sim. Teoricamente, sim, né? Se o Lyon tivesse entrado pro ranking... Não, é porque o que saiu foi o Leon, né? Sim, sim. Ele está dando o exemplo ali do grupo do Botafogo, né? Daí do Igor. De mesmo dono, né? O Bahia, por exemplo. O Bahia não poderia jogar. Né? Isso. Não poderia jogar. Agora, esse é um problema que se esse campeonato se firmar e a FIFA repeti-lo, pô, quando chegar em 2029 vão ter uns 10 clubes com o mesmo dono, né? Assim, essa é uma tendência mundial, né? Hoje em dia a gente vê essa tendência dos consórcios multiclubes, tá só começando, o negócio tá só começando. E só a gente falou do América, mas só para a gente passar uma atualização do Chelsea também, porque o Chelsea também tá maluquinho por uma vaga na Champions League do ano que vem, e também tá numa sequência boa de jogos aí. Eu não sei se esses times vão chegar estourados no Mundial ou em grande ritmo de jogo no Mundial. Os brasileiros, teoricamente, chegam melhores fisicamente do que os que estão em fim de temporada, né? Mas o Chelsea ganhou o jogo dele sexta-feira contra o Manchester United reserva, ganhou por 1-0, com gol no segundo tempo, e tá uma loucura ali na Premier League, porque tem terceiro, quarto e quinto, Newcastle, Chelsea e o Aston Villa, todos com 66 pontos, o Manchester City e o Nottingham Forest com 65. O Manchester City joga amanhã, o jogo atrasado que ele tem, pode passar essa turma toda. Os 5 primeiros vão para a próxima Champions. Nesse ano, a Premier League dá 5 vagas para a Champions. Então, o Chelsea joga domingo contra o Nottingham Forest, fora de casa. Se ele ganhar, ele vai estar na Champions. Cumpre o objetivo da temporada. Se ele empatar, muito dificilmente. Se ele perder, definitivamente vai estar fora. E ainda na outra quarta, joga a final da Conference League contra o Betis, que é aquele terceiro torneio da Europa, né, recém-criado. Então o Chelsea, assim como o América do México, Renato, Rodrigo, Bruno, são 2 times que me parece que o Mundial de Clubes está no horizonte muito distante para eles. Assim, tem muita coisa para acontecer nessas decisões aí que eles estão disputando antes de chegar no Mundial de Clubes.